Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez nesta manhã, o Senhor ter nos trazido aqui, Senhor, nos ter dado essa oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, nesta manhã prepara todo o nosso interior, prepara a nossa mente, queremos estar focados, não nos deve ficar distraídos, Senhor, ainda com a mente nas coisas dessa terra, mas deve estar com a mente no Senhor, nas coisas celestiais. Senhor, por isso nos transfira de esfera, Senhor, nos tira da esfera terrena, nos leva para uma esfera celestial. Senhor, nós queremos, nesse momento, Senhor, alimentar mais e mais de Ti. Por isso, fala para nós mais uma vez. Prepara cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem falado, Senhor, mas fala mais uma vez. Nós queremos estar com os ouvidos atentos, Senhor, ao Teu falar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, hoje eu vou compartilhar com os irmãos a mensagem 9, né, que foi falada no domingo, né, pelo irmão Pedro, onde o tema é o seguinte: ao criar o jardim do... Não, como é que é? Deixa eu botar o tema aqui. Da árvore, a árvore do conhecimento do bem, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o tema geral, né? O tema central da mensagem dessa semana. E o Senhor tem falado muito sobre essas duas árvores, né? Sabe por quê, irmãos? Porque, infelizmente, todos nós temos coisas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos também algo da árvore do bem, né? A árvore da vida, que é Cristo em nós como Espírito. Mas há duas vidas dentro do homem, né? Então, por isso que nós lutamos, né? Há uma luta no homem. O homem vira e mexe, está lutando interiormente, não estou falando algo exterior, não. Além das coisas exteriores que o mundo traz, né, e a gente acaba ali naquela luta, né, muito sofrimento, muitas coisas acontecendo, ainda há uma luta interior. Nós sabemos que tudo aconteceu com a queda do homem, né? Isso é claro, a palavra ela é bem clara para nós. Ali, quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele é expulso do jardim, do Éden, o lugar onde Éden significa prazer, né? O Éden, o jardim do Éden, era um lugar de alegria, um lugar de prazer, onde o homem tinha comunhão diretamente com Deus. Todo dia, à tardinha, a palavra fala que no virar do sol, ou seja, ali quando o sol estava começando a encobrir ali, né? Deus vinha ter comunhão com Adão e Eva, ou seja, ter comunhão com o homem. E nós sabemos que o inimigo, ele fica furioso quando eu e você tiram um tempo para ter comunhão com o Senhor. Estou falando dos dias de hoje, né? Aconteceu lá, no Jardim do Éden, mas hoje também acontece nas nossas vidas. Quando eu e você separam um tempo para desfrutar da palavra com qualidade, o inimigo ele fica furioso. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Tem dia que você está muito animado para ir numa reunião, para estar com os irmãos ali na reunião de GFCM, para estar com os irmãos hoje na pregação do Evangelho, mas o inimigo já colocou muita coisa na frente, e muitas vezes ele coloca coisas que você fala assim: não, eu não posso deixar isso aqui. Eu tenho que atender isso aqui. E aí você deixa de ir na pregação do Evangelho, você deixa de vir na reunião, e seu coração ainda você estava muito animado para naquele final de semana, você já estava fazendo plano durante a semana. Esse final de semana eu vou estar na reunião no sábado e no domingo. Não sei se os irmãos têm percebido, a gente está tendo mais irmãos aqui no sábado, não é isso? As reuniões do sábado estão mais cheias do que a reunião do domingo.
Por quê? Antes todas as ruas estavam cheias. Nós não estamos também preocupados com números, né? Nós estamos preocupados com as pessoas que estavam vindo e por que não estão vindo mais. Né? Então, a gente tem que depois, até no nossos GFCMs, estar tendo essas comunhões para saber o que está acontecendo. Porque nós sabemos, irmãos, que o inimigo, igual eu falei, ele fica furioso quando você tira um tempo para o Senhor. Ali, quando ele presenciou ali aquele viver ali, no jardim do Éden ali, Adão e Eva tendo aquela comunhão com Deus ali, ele não agradou daquilo. E a palavra mostra bem claro para nós que antes que o homem comesse da árvore da vida, ele antecipou e frustrou o plano de Deus. Outra coisa importante, se o Senhor te deu uma luz, se o Senhor te deu uma revelação, não fique esperando muito para agir. Ali Deus tinha falado para eles, que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. A árvore do conhecimento do bem e do mal é morte, irmãos. Ainda que ela tenha uma parte boa, né? Mas esse bom aqui foi mostrado aqui, nesta hora o irmão falou aqui na inversão sobre Jó. Olhando com os olhos humanos, Jó era alguém totalmente bom. Mas no seu interior tinha 2 animais terríveis. Né? Se você for ver a história de Jó, você vai ver Deus mostrando para ele que dentro dele havia algo que precisava ser mudado. Então, a bondade de Jó, para Deus não servia. Era a sua bondade no seu natural, ainda que ele era uma pessoa temente a Deus, que quem falou as qualidades dele não foi o homem, não foi Jó mesmo que falou, eu sou temente, eu sou bom. Não foi Jó, foi o próprio Deus que falou. Mas Deus queria mostrar para nós que ainda que nós achamos que somos bons, tem algo dentro de nós que não agrada o Senhor, que é essa semente da árvore do conhecimento do bem e do mal que entrou em nós. O pecado há no homem. A criancinha já nasce com essa semente. Infelizmente, o homem, a palavra deixa bem claro para nós que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a bondade humana, ela só vai servir só para a terra, viu? Aí você fala, então eu não posso fazer bondade para ninguém? Irmãos, quando você faz a bondade, levando isso para Deus, é diferente. Quando Deus te usa para fazer uma bondade, é diferente. Agora, você mesmo se doar, aí você está doando a sua natureza, que é esse lado. A palavra mostrou que a nossa alma tem 2 lados, o lado bom e o lado ruim, que é os 2 lados da árvore. E quando nós expressamos dessa forma, você está expressando o que é? Você está expressando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que muitas vezes a gente faz a bondade às pessoas, você ajuda uma pessoa, e depois dá tudo errado, né? Você fala, poxa, eu fiz o bem, e olha o que essa pessoa fez comigo. Por que isso acontece? Porque não era o momento de você fazer o bem. Talvez Deus queria que você levasse para ele, o Deus para ele. Deus queria que você levasse ele próprio para aquela pessoa. Você ajuda a pessoa com bens materiais. Não estou falando que você não pode fazer isso. Nós devemos ajudar as pessoas, sim. Mas desde que essa ajuda, primeiramente, você leva essa pessoa para Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer, este é o maior bem, irmãos. É levar a pessoa a conhecer o que você tem, que o Senhor tem te dado. É provar do que você tem provado. Isso Deus se agrada. Mas é importante a gente saber em que árvore eu estou vivendo hoje. Irmãos, infelizmente, nós vivemos mais na árvore do conhecimento do bem e do mal do que na árvore da vida, que é Cristo. Nós vivemos mais na alma do que no espírito. Por que isso? Porque muitas vezes nós não separamos um tempo para desfrutar de Cristo da forma adequada. Nós não abrimos mão de algumas coisas para se entregar totalmente ao Senhor. E aí nós ficamos vivendo mais na alma do que no espírito. Então,
o Senhor, nessa manhã, Ele quer que nós voltamos para essa árvore da vida que é Ele. Nós temos que alimentar dessa árvore, irmãos. E se o Senhor te deu um coração, colocou uma pessoa para você cuidar, não fique esperando muito tempo, não. E quando você está cuidando de uma pessoa, você está levando a vida de Deus para ela. Né? Você está fazendo a vontade de Deus. E se você está fazendo a vontade de Deus, você está comendo da árvore da vida. E muitas vezes ele fica, não, mas acho que hoje eu não dá, não. Não, eu vou deixar para depois, para ir lá na casa de fulano. Ele me falou que queria, né, que eu fosse lá na casa dele para me falar do Senhor para ele, mas vou deixar para depois, vou deixar para amanhã. O que aconteceu com Adão e Eva é que eles não comeram rápido da árvore. Deus falou, come da árvore da vida, ela está no centro. Ainda destacou na palavra. Se você for ler lá essa passagem, vamos ver aqui, eu acho que está em Gênesis capítulo 2. Acho que é 2:8, vamos ver aqui se é. 2:9, 8:9 quer dizer. É onde fala o jardim, a árvore no meio do jardim, né? Ó Senhor Jesus. É isso mesmo, é 8:9, vamos ler aí. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ao 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do jardim, a árvore da vida, quer dizer, estava no meio do jardim. Lá fala que havia várias outras árvores, agradáveis aos olhos, e tinha frutos para o homem alimentar. Mas havia uma árvore específica para dar vida. E se o homem tivesse comido dessa árvore, irmãos, se Adão tivesse comido dessa árvore, ali mais Eva, eles teriam tido já em si a vida eterna, uma vida que ia totalmente expressar a Deus. Eles não iam conhecer o bem e o mal. Porque eles só conheceram o bem e o mal porque eles comeram da árvore do bem, o conhecimento do bem e do mal. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles só teriam a vida de Deus, eles não teriam maldade em seu coração. Porque quando você conhece os dois lados, a pessoa gera maldade. Não é assim? Quando você começa a conhecer uma pessoa, você só conhece o lado bom dela, mas quando você começa a conviver com ela, você acaba vendo o outro lado dela também. E aí você fica meio com o pé atrás, aí você tem maldade. Falei, eu não vou dar bobeira perto do fulano não, que ele é assim. Aí você começa, é assim, foi a árvore. Quando eles comeram dessa árvore, abriu os olhos, e eles viram os dois lados. Então, quando nós vemos os dois lados, a gente acaba julgando as pessoas. Por que nós julgamos as pessoas? É por isso. Mas se você tivesse conhecido só a árvore da vida, você ia olhar para um irmão e ia ficar julgando o irmão? Não, você ia ver no irmão Cristo. O nosso viver nessa terra seria totalmente diferente. Não teria o que tem aí de tantas coisas ruins nesse mundo, não teria. E a vida de Deus, ela ia multiplicar totalmente, o homem ia ser tomado totalmente pela vida de Deus. Que essa vida hoje ele está implantando em nós. Todo dia ele coloca um pouquinho dessa árvore da vida em nós, que é ele mesmo. Então, irmãos, Satanás antecipou. Então, quando o Senhor te mostrar algo, que é fazer a vontade de Deus, não demore, faça. Amém. Seja rápido em agir. Se você demorar, o inimigo vai chegar e vai entrar na frente e vai mudar tudo. Então, nós precisamos agir rápido, né? Se eu te dou uma direção, você vá, faça. Não fica, não, vou deixar para o mês que vem, vou deixar daqui. Não, seja rápido em agir. Outra coisa, a árvore no meio do jardim. A palavra ela não especifica onde realmente estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu creio que ela estava logo ali, próximo da árvore da vida. Mas a árvore da vida é o centro. Significa Cristo como centro de tudo, de todas as coisas. Cristo é o centro. E Ele quer ser o centro da nossa vida. Ele quer governar a nossa vida. E para Ele governar a nossa vida, Ele tem que ser o centro. Assim como a árvore era o centro do jardim, ela estava no meizinho do jardim, no centro.
Outra coisa, quando nós damos ouvido a Satanás, ele bagunça a nossa mente, com dúvidas e muitas outras coisas. Você vê que aqui Eva mudou até a forma de falar. Ela confundiu todinha. Foi dar ouvido a Satanás, Satanás confundiu a mente dela. Usando uma mentira misturada com verdade, né? E ali confundiu a mente de Eva. Você vê que ela fala assim, da árvore que está no meio do jardim, dessa não podemos comer, senão nós vamos morrer. E não foi assim que Deus falou. É um pequeno detalhezinho, mas o inimigo confundiu a mente dela. Irmãos, quando nós damos ouvido a Satanás, ele confunde a nossa mente. E essa semana nos mostrou, o irmão falou muito sobre isso, né? Para não deixar o inimigo colocar no seu coração dúvida quanto ao falar dele. E a primeira coisa que ele vai fazer é quanto a isso. Porque lá ele colocou dúvida, não foi em outra coisa, foi na palavra de Deus. Foi no que Deus falou. Então a primeira coisa que ele faz, ele vai te botar dúvida, vai colocar uma interrogação de todo tamanho na sua mente, é quanto à palavra de Deus. Aí você vai ficar, mas espera aí, será que essa palavra é realmente de Deus? Mas espera aí, mas por que o irmão está falando isso? E você começa, não, mas eu acho que isso aqui está errado. Aí ele achou campo. E isso que aconteceu com a coitadinha de Eva, né? Foi dar ouvido de Satanás. Certamente ele chegou todo meigo, a conversinha mole, né? Nós sabemos que ele é astuto, a palavra deixa bem claro. Sim. Ele sabe seduzir, ele sabe enganar, ele é mentiroso. O Senhor Jesus fala que ele é o pai da mentira. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com os falares. O irmão Magno colocou uma mensagem no grupo lá, falando sobre isso. Você tem que estar sempre na luz do quarto dia, não tem jeito, irmãos, você tem que estar na luz, para você não ser enganado com os falares. Falares que parecem bons, você olha, você ouve e fala, nossa, isso é bom. Mas quando você vai ver, é o inimigo. Para Eva ali foi bom, ela falou, nossa, eu vou conhecer o bem e o mal, que maravilha, eu vou ser igual a Deus. E se você vê que a queda de Satanás foi porque ele quis ser igual a Deus. Então, se nós querer ser igual a Deus, vai haver queda, vai cair. E ali ele conseguiu entrar na mente de Eva e fazer bagunça. A mente do homem é o campo de luta. Você quer fazer o bem, mas na luz do Senhor. Você quer ser alguém que agrada ao Senhor. Não é isso? Todos nós queremos ser alguém que agrada ao Senhor. Mas o inimigo também usa a sua mente para colocar dúvida nas coisas de Deus. Para te jogar para baixo. Você errou, pisou em falso, todo mundo erra, todo mundo é falho. Você errou um pouco, aí ele já começa a te acusar. Olha o que você fez, você vai para a reunião hoje? Hoje é a reunião do Partido do Pão, viu? O que você vai caçar lá? E aí, irmãos, a gente esquece do precioso sangue de Cristo. Ele começa a te encher a cabeça. Olha o que você fez. Você não pode mais servir o Senhor dessa forma, não. Irmãos, tudo ele vai usar para atrapalhar o seu avanço na presença de Deus. Ele não quer que nenhum de nós cresça, espiritualmente falando, viu? Ele não quer que nós cresçamos espiritualmente. Porque ele sabe o dia que o Senhor ganhar o meu ser totalmente, eu vou ser totalmente útil nas mãos do Senhor e vou reinar com o Senhor. E se todos nós ganhar essa vida, deixar essa vida que foi plantada em nós, como o Espírito, crescer em nós, o que vai acontecer? A igreja ela vai ser edificada. E o Senhor vai voltar rápido. E Ele não quer isso. Então, nós temos que ter ouvido muito afiado, viu? Para não ser enganado com os falares do inimigo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Eu gostaria de estar lendo um versículo com os irmãos que fala que Cristo ele é o centro de todas as coisas. Vamos lá para Colossenses. Quero mostrar para os irmãos aqui que a palavra, ela é clara para nós quanto a isso, que o Senhor ele tem que ser o centro, né? Colossenses capítulo 1, versículo 17, vamos lá ver se... Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 17, vamos ver se é isso mesmo. Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Vamos lá para Efésios, capítulo 1, versículo 10. Só voltar um pouco aí. Efésios 1, 10. Olha só que versículo, irmãos. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Aqui é claro para nós que ele é o centro. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, uma roda de bicicleta. O que sustenta ali o peso da roda? Tudo? É o cubo. Não é isso? Ele está no centro. Se você tirar o cubo da bicicleta ali, você não tem como você rodar com ela, não vai ter como. Isso mostra para nós, se o Senhor sair do centro da nossa vida, irmãos, tudo vai ficar complicado. Sim. Eu estou falando da nossa vida, tudo na sua vida. Se o Senhor sair do centro, toda a nossa vida ela vai ficar complicada. Porque a gente vê fora aí muitas pessoas sofrendo, né? Complicado, a vida toda complicada, porque não conhece o Senhor, e a nossa missão hoje é de levar a palavra, de levar Cristo para que elas conheçam esse centro e viva em torno desse centro. Amém. Você vê que todo o peso da roda, ela está sustentada em cima do cubo. Então, por isso que ele é o centro. Amém. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro do nosso viver da igreja. Ele é o cabeça da... Olha só, ele é o cabeça da igreja, ele é o centro do nosso viver da igreja, ele é o centro do nosso casamento, quem é casado e quem vai casar, ele é o centro também do seu noivado, né, da pessoa que o Senhor te colocou na frente para ser, né, ali esposo ou esposa, ele é o centro. Então, irmãos, tudo ele é o centro. Ele é o centro do seu trabalho, e tem que ser o centro, se ele não for, vai dar errado. Vai ter complicações. Senhor Jesus. É por isso que logo ali no jardim do Éden, ele se apresenta no centro. Amém. A árvore da vida no centro. Amém. Eu creio que ela era uma árvore diferenciada, né? Eu acho que não era igual às outras, não. Porque Cristo, ele não se compara com nada dessa terra. Não se compara. Aí você fala, mas irmão, mas é mesmo? É, porque quando você está no Senhor, as pessoas percebem. Nós somos todos, você olhando, todo mundo é a mesma coisa assim, no exterior, mas quando você tem Cristo, você é diferenciado. Amém. É porque, irmãos, quem está apresentando ali não é você, é a árvore da vida. Amém. É a árvore da vida que está aparecendo ali para as pessoas. É por isso, irmãos, que hoje, nós estamos no novo jardim que é a igreja. Hoje a igreja, ela é o jardim do Éden. O lugar de prazer, o lugar de alegria, o lugar de satisfação. Ainda que temos as nossas dificuldades, temos as nossas falhas, as nossas indiferenças, alma, cada um tem um tipo de alma, mas mesmo, ainda com tantas essas coisinhas, nós estamos no melhor lugar, e aqui é um lugar de prazer e de alegria. Você não sente prazer estar numa reunião como essa, vivendo a vida? Para você não é prazeroso?
Não traz no seu coração alegria? Se não está trazendo isso, irmãos, tem uma coisa errada. Você está alimentando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você começar a alimentar dessa árvore da vida, a igreja vai ser o melhor lugar para você. Porque ali, na igreja, tem a árvore da vida, que é Cristo. Ele é o centro da igreja, ele é o cabeça da igreja. Então, se eu estou alimentando dele, irmãos, as reuniões, para mim, vai ser algo excelente. É lugar de descanso, não é lugar de... eu mesmo trabalhei essa noite, mas estou alegre aqui com os irmãos. Dormi só uma meia hora ali em casa, ali, uma hora e meia mais ou menos de sono só. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos. Por quê, irmãos? Porque eu sei que aqui tem a árvore da vida, que é Cristo. Então nós precisamos estar nesse jardim. Ninguém aqui quer ser expulso, né? Ó Senhor Jesus. Ninguém quer ser expulso. Irmãos, a gente vê as pessoas que tinham viver na presença do Senhor, e quando perde esse viver, sai da presença do Senhor, é uma dificuldade para voltar. É luta para voltar. Eu conheço vários que é filho de Deus, né? É um filho de Deus, mas ele tem dificuldade de desfrutar das riquezas de Cristo. Ele tem dificuldade de voltar, porque ele estava na presença de Deus, por algum motivo, foi expulso. Na verdade, Deus não expulsou ele, porque Deus não expulsa ninguém, Deus é amoroso. Mas as atitudes dele, o inimigo usou as situações e fica acusando a mente da pessoa. Eu tenho certeza, se essas pessoas voltarem, Deus vai receber elas. Amém. O filho pródigo, né? Sim. Aquela história do filho pródigo é isso aí. Ele era um filho de Deus, era o pai, ele tinha um pai. Ele só precisou se arrepender e voltar. Amém. Mas o inimigo coloca tanta coisa na mente da pessoa, igual eu falei que a mente é o campo onde ele faz de tudo para acusar a pessoa na mente. Sim. E Deus usa as pessoas para até mesmo levar uma palavra para essas pessoas. Vem de volta. É Deus falando, vem. Eu estou aqui te esperando, mas o inimigo colocou tanta coisa na cabeça dele que fica difícil para ele. Então, o Senhor, Ele quer ganhar, irmãos, todo o nosso ser. Amém. E nós estamos no melhor lugar. Então, não troca esse viver por nada, viu? Não troca o viver da igreja por nada. Amém. Ainda que venha muita luta, ainda que venha coisas para tirar você do foco, mas esteja firmado no Senhor, desfrutando e alimentando dessa árvore da vida. Amém. Ele se apresentou também essa semana com uma videira. Marilena até comentou ali que a videira é baixinha, você tem acesso. A hora que você quiser alimentar da videira, ela está ali. E mostrou para nós também que nós somos os ramos dessa videira. Mas para nós frutificar, dar fruto, nós temos que estar ligado à videira. E é isso aí, a videira, para ela frutificar, também é necessário haver poda. Teve um irmão esteve aqui com o irmão Marquinhos, o irmão ele tem uma fazenda lá acho que na Vitória, parece. Ele planta um café, né, trabalha com café, e tem uma parte que ele tem uma vinheira. E aí ele falando comigo que lá em casa tem um pé de uva, né? E o pezinho de uva está lá feizinho, eu falei assim, o que é que eu faço com esse pé de uva para ficar bonito? Ele vai e me mostra um vídeo, ele filmando a vinheira, os pés, não sei se é 300 pés, vinheiro, como é que é? Videira, as videiras, né? É muito, acho que é 300 pés de uva. Olha, irmãos, olha os tamanhos dos cachos de uva, coisa mais linda. Eu falei, irmão, mas, rapaz, mas aí produz mesmo, ele irmão, mas aqui tem que podar todo ano. Todo ano tem que estar cortando e chegando adubo, molhando direitinho para produzir, senão você não produz, não. Ou seja, mas você vai ver que toda aquela produção ali, aqueles ramos que estão produzindo, ele está ligado na videira. Amém. Se você tirar aquele ramo ali, acabou. Ele não vai produzir, não vai dar fruto. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem tudo a ver, se eu alimento dessa árvore da vida, eu vou produzir frutos.
E esses frutos, irmãos, é trazer pessoas para Cristo. O primeiro fruto que você vai produzir vai ser isso. A primeira coisa que você vai trazer é pessoas para Cristo. Esse é o maior fruto que Deus quer que nós trazemos para Ele. Ele vai começar a trabalhar em nós. A primeira coisa, né? Começa a trabalhar em mim. E a partir de mim, as pessoas vão ver minha transformação e elas vão ser ganhas. Mas eu preciso estar alimentando essa árvore da vida. O homem lá foi expulso do jardim, mas Deus resgatou ele de volta. Né? Deus falou assim, não, eu não vou deixar o homem... Né? Porque, irmão, o homem foi criado com um propósito. O homem não foi criado simplesmente por ser criado. Deus, a intenção de Deus, o propósito de Deus é que esse homem alimentasse dessa árvore da vida e vivesse inteiramente para Ele. Amém. Essa era a vontade de Deus. Mas o inimigo foi lá e tentou bagunçar o negócio, né? Tentou, porque ele não acabou com os planos de Deus. Se tivesse acabado com o plano de Deus, nós não estávamos aqui hoje. Então, não acabou. Ele tentou barrar. O Senhor, Deus, manda o Filho para resgatar cada um de nós. Amém. Então, hoje, nós temos a oportunidade de alimentar dessa árvore de novo, né? Só que hoje está um pouquinho mais complicado, né? Por que eu falo que está mais complicado? Você fala, mas, irmão, mas tem um Espírito dentro de nós. Sim, nós temos o Espírito dentro de nós. Mas está mais complicado porque há coisas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está em nós. Sim. Então, é uma luta. A gente vê lá aquela luta de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. É duas naturezas dentro do homem lutando ali. E talvez se eu fizesse o bem ali, se eu não fazer em Cristo, eu vai estar fazendo ainda assim na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, é uma coisa assim que deu uma danificada no homem, né? Mas o Senhor está trabalhando em nós. Amém. E eu creio, irmãos, você tem que ter fé nisso, você tem que crer na palavra que você está recebendo hoje, que ela é capaz de nos mudar. Amém. Ela é capaz de transformar o homem. Ela é capaz de mudar a nossa história. Amém. Né? Ela é capaz, você tem que crer nisso. Aí você fala, irmão, mas eu acho que não, porque né, a minha natureza é meio complicada, mas para Deus nada é impossível. Se você estiver alimentando, certo, né? Se você estiver alimentando da árvore da vida, irmãos, que é Cristo, Ele como sendo o centro ali, né, da sua vida, vai haver transformação. Vai haver uma nova vida. Não é isso que acontece quando você passa pelas águas? Você tem a oportunidade numa nova vida. Só que depende de mim. A partir do batismo, você passou pelas águas, não acaba ali. Há um caminho a correr ainda, há uma estrada para andar para frente. Mas você precisa, aí depende de mim. Aí já não é mais do Senhor, Ele fez a parte dele. Eu preciso me dispor a isso. Mostrou para nós também que uma revelação assim, que o irmão trouxe para nós, assim, que eu achei muito rica, quando ele fala ali que o jardim estava voltado para o Oriente. O Oriente, irmãos, é o lugar onde o sol nasce. Amém. Né? E na Bíblia o sol representa Cristo. O sol das alturas, o sol da justiça, representa Cristo. Ou seja, para mim, sentir totalmente a presença do Senhor, eu tenho que estar bem posicionado. Eu estou trazendo para nós, se eu não estiver na posição correta, ou seja, voltada ali para o Oriente, eu não vou tocar na vontade do Senhor. Eu não vou receber a luz do quarto dia, que é Ele mesmo, trabalhando em nós. Então, tem que ter uma posição adequada. Qual a posição adequada? É igual eu estou falando, a partir do que você passa pelas águas, você tem que posicionar, para você crescer em vida. Você tem que posicionar. Ah, irmão, mas eu estou indo na reunião só por ir. Não, você tem que vir aqui visando ganhar Cristo. Amém. Você tem que posicionar. A sua vida agora, você tem que buscar essa nova vida, que é Cristo que está em você. Amém.
Através do Espírito, você tem que buscar isso. Então, isso é o quê? É posicionar. A falar, a partir de hoje eu vou me entregar totalmente ao Senhor, consagrar a vida ao Senhor. Eu vou entregar ao Senhor a minha vida. Vou deixar Ele ser o centro da minha vida. O que é isso? É uma posição que você tomou. Assim como o jardim foi criado, quando o Senhor faz o jardim do Éden, ele foi criado de qualquer maneira, ele tinha uma posição. Da mesma forma o tabernáculo. A palavra é clara, mas o tabernáculo também estava posicionado na mesma posição para o Oriente. Mostrando para nós que o Senhor, Ele quer que eu e você tenham uma posição. Amém. Não leva a vida da igreja de qualquer maneira. Não acha que vim aqui só para vir. Não, eu vou lá para o inferno. Não, você tem que vir crendo que Deus vai fazer uma transformação na sua vida, na sua família, na sua casa. Você tem que vir buscar isso, irmãos. Isso é posicionar. Então ali, o Senhor mostrou para nós na palavra que tanto o jardim quanto o tabernáculo tinham uma posição certa. E para nós receber as bênçãos do Senhor, nós temos que estar na posição correta. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é uma palavra que eu falei, Senhor, mas o Senhor está falando forte. Falou forte demais para nós essa semana. O que nós temos que ter um coração simples e obediente à palavra. Tem que lembrar sempre dessas duas palavras. Simplicidade e obediência. Porque se isso não tiver em nós não buscar isso, irmãos, nós vamos ter dificuldade. O inimigo vai bagunçar com a nossa mente quanto à palavra. A primeira coisa que ele vai fazer é bagunçar quanto à palavra. E aí você não vai conseguir posicionar da forma adequada e não vai receber as bênçãos. A primeira bênção que ele quer fazer na nossa vida é transformar cada um de nós. Amém. Essa é a primeira bênção. Talvez você esteja esperando aí um bom dinheiro, né? Uma boa casa, um bom carro. Irmãos, o que ele quer fazer em nós é muito maior do que qualquer uma dessas coisas. Muito maior. E essa bênção, ela está acontecendo dia após dia. Né? Todo dia o Senhor cresce mais em nós, não é isso? Todo dia que eu desfruto da palavra, que eu como dessa árvore da vida, mais essa vida de Deus vai entrando em mim. Vai crescendo. Essa é a maior bênção. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nesta manhã o Senhor está falando para nós. Ele quer ganhar o nosso coração. Ele quer ganhar a nossa mente. Ele quer ganhar a nossa alma. Ele quer tomar cada um de nós para Ele totalmente. Ele quer ser o centro das nossas vidas. Ele quer ser o centro, irmãos, dos nossos pensamentos, né? Porque quando Ele ser o centro, tudo vai ficar bem. Aí, todos nós temos dificuldades, temos os nossos problemas, né? Todos nós passamos por dificuldades, temos problemas. É porque ainda o Senhor ainda está ainda indo para o centro. A hora que Ele chegar no centro da nossa vida, essas coisas todas vão acabar. Senhor Jesus. Então, não é motivo para a gente desanimar, né? Não é motivo para você retroceder. Pelo contrário, é motivo para avançar. Para buscar Cristo como centro. Ter uma posição adequada. Ó Senhor Jesus. Eu falei da posição, né, ali do tabernáculo. Vamos ler um versículo que está falando sobre isso. Nós já lemos aqui Gênesis, né? Que fala que a árvore estava no centro. Agora vamos ler Êxodo 27, 13. Senhor Jesus, o tempo foi embora. Ô Senhor, esse tempo passa rápido. Senhor Jesus, vamos lá. Êxodo 27, capítulo 27, versículo 13. Ó Senhor Jesus, 27, 13. Amém? A largura do átrio do lado oriental. Olha só. Para o levante. Será de 50 côvados. O lado o quê? Oriental. Oriente. Aí, vamos para os números. Ó Senhor Jesus, números. Frente um pouquinho aí. Números
3:38. Senhor Jesus. Números capítulo 3, versículo 38. Senhor Jesus. Três 38. Senhor Jesus. Amém. 3:38, vamos ler lá. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Olha o que fala aqui, o lado do nascente, o lado do oriente. Amém. Ao oriente. É outro versículo, Ezequiel 44. Eu estou mostrando para os irmãos aqui que o Senhor, ele tem que ser o centro, irmãos. A palavra é clara que ele é o centro. Agora, basta ele ser o centro das nossas vidas, né? Senhor Jesus, hoje ele quer ser, né? Depende de mim e de você, né? Se a gente busca isso, vai acontecer, irmãos. Eu creio que o Senhor vai ser o centro das nossas vidas, com certeza. Ezequiel 44, versículo 2. Não, versículos de 1 a 2. 44, capítulo 44, versículo de 1 e 2. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Outro ponto interessante que Deus, ele também é a direção, irmãos. Além de você estar posicionado, você também tem que ter uma direção. Amém. Né? E essa direção aponta para a volta de Cristo, não é isso? Nós dois temos que estar desfrutando aqui do Senhor, visando, amando a volta do Senhor. Amém. Ainda que nós temos muitas coisas que precisam ser trabalhadas, mas você tem que crer na palavra, que ela é capaz de nos transformar. E se a palavra é capaz de nos transformar, e o Senhor está nos dando palavra todo momento, todo dia, então você tem que visar, amar, na verdade, a volta do Senhor. Porque é aquela história, né? Tem uma história mesmo com os irmãos, sempre já ouvi alguns irmãos contar sobre essa história do filho, né? Que o pai viajou e marcou um tempo que ia voltar, e falou, eu vou voltar aqui uma semana. E o menino, tá bom, pai, doido que o pai viaja para bagunçar com a casa, né? Ele era um jovem, né? Doido ali para fazer as festinhas, fazer as coisas ali na casa, e o pai viajou. Só que aconteceu um imprevisto, que o pai volta antes do tempo. E aí? Não avisou para ele que ele estava voltando. Quando chegou, topou a bagunça, né? O que acontece? Quando nós amamos a volta do Senhor, o nosso viver na presença dele é diferente. É diferente. Mas se eu não amo a volta do Senhor, eu levo a vida de qualquer maneira. Mas só que a palavra fala que ele virá como ladrão. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, irmãos, o momento de nos voltarmos para o Senhor é hoje. Ele como o sol nas alturas, como o sol, ele virá como o sol da justiça, né? Então nós precisamos estar adequados na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então eu mostrei aqui para os irmãos aqui, né? Os versículos que falam do centro, né? Senhor Jesus. E os versículos que falam que ele virá como o sol nas alturas, e que ele é o sol da justiça, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 78. Vamos ler lá, rapidinho? Eu vou parar por aqui, porque o tempo também já foi embora. Senhor Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 78. Senhor Jesus. Lucas, capítulo 1, 78.
Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas. Até aí. Agora vamos lá para Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Total liberdade, né, na presença de Deus, na presença do Senhor. Então, quando esse sol da justiça voltar, irmãos, tem que estar claro que é justiça, viu? Né? O Senhor, quando ele vai voltar como um reto juiz. Por que eu estou falando isso? É para a gente preparar hoje. Amém. É para a gente preparar agora. Amém. Não é para você deixar para depois da manhã, para o mês que vem, não, é para agora. Nós não sabemos o dia que ele vai voltar. Sim. Então, por isso nós temos que estar atentos. Nós temos que esperar a volta do Senhor como você espera o amanhecer. A palavra essa semana falou isso. O que é isso? É você estar atento nos primeiros raizinhos de sol, que começar a surgir lá, você fala, o Senhor está voltando. Você não está dormindo. Você está atento, né? Sim. Eu mesmo que trabalho à noite, eu pego esses raizinhos de sol, começa a brilhar na... Eu falo, o sol está vindo ali. Então, nós temos que ser esses que estão ali apercebido, ligado, né? Amém. Atento. Amém. Mas para mim ficar dessa forma, eu tenho que estar na palavra. Amém. Porque se eu não estou na palavra, eu não vou perceber. Vai ser enganados os que não estiverem na palavra, desfrutando da palavra, conhecendo o Senhor, conhecendo a vontade dEle, conhecendo quem é Ele, trazendo Ele como centro das nossas vidas, você vai conhecer o momento certo da volta do Senhor. Você vai ver os primeiros raios de sol brilhando lá, né, a aurora, né, os irmãos até falaram uma palavra um tempo atrás sobre a aurora. O que é isso? É algo que muitos não vão perceber, mas nós, se estivermos alinhados, né, na palavra, na luz da palavra, amém, você vai ser o primeiro a perceber. Então, e ele virá como o sol da justiça. Ou seja, você não vai temer, você não vai ficar com medo, porque você vai falar, amém, o Senhor está voltando. Vai ser alegria, não vai ser tristeza, né? Então, nós precisamos ser esses que buscam o Senhor de todo o nosso coração. Não vamos ser levados, né, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Não ser levado pelas artimanhas do inimigo, pelas suas mentiras, as suas dúvidas. Quando surgir alguma dúvida na sua mente, primeiramente, ele vai começar, a primeira coisa que ele faz é quanto à palavra. Você lembra disso? Lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que ele fez foi confundir Eva com falar de Deus. É assim que Deus diz? Então, nós temos que ficar atentos, amém? Eu vou parar por aqui por causa do tempo, deixar um tempo para os irmãos compartilharem, amém? O tempo voou aqui, tem muitos pontos, mas eu creio que os irmãos também desfrutou durante a semana. Então, não deixe de trazer a sua porção, né? De compartilhar, né? O compartilhar dos irmãos edifica a igreja, amém? Aleluia! Senhor Jesus.